Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui o professor Tiago, professor de matemática, e hoje nós vamos estar conversando sobre as queimadas e as suas consequências. Pessoal, então basicamente existem dois tipos de queimadas: o tipo controlada, né, e também as queimadas que são acidentais ou propositais, certo? Então, as queimadas controladas são aquelas que têm fins conservacionistas. Como assim, professor? Então, um proprietário de uma fazenda, ele vai até um órgão ambiental e tira uma licença específica para realizar uma queimada na sua área, certo? Mas ele se compromete a queimar apenas uma área delimitada, correto? Então, é uma queimada que existe um amparo da lei para ser realizada. A queimada acidental ou proposital é aquela que acontece e a pessoa não tem controle nenhum sobre ela, correto? A queimada ela tem basicamente algumas consequências, tá? As consequências principalmente são para o meio ambiente, onde danificam o solo, né? Mata, né? O fogo em altas temperaturas, ele mata todos os micro-organismos que são essenciais e importantes no solo, mata plantas e animais, certo? E também as queimadas elas contribuem diretamente para o aquecimento global e assim o planeta e nós como seres humanos sofremos diversas consequências, ok? Então, pessoal, quando qualquer foco, né, de fogo ele é controlado, ele é chamado de queimada, correto? É controlado como, professor? Olha, você, como proprietário rural, seu avô, a sua mãe, a sua tia, né, alguém que você conhece que tem uma fazenda, um pequeno sítio, quer colocar um fogo lá. Esse fogo, para ser legal, você tem que tirar uma licença junto aos órgãos ambientais, onde vai ser determinado qual é o horário que você tem que colocar esse fogo, qual é o tamanho da área que você tem que colocar esse fogo, tá certo? E normalmente é um horário que tem menos vento. Por quê? Porque o vento ele ajuda a aumentar, né, a extensão desse fogo, correto? Então, quando um fogo ele é controlado, ele é chamado de queimada. Quando um fogo ele não é controlado, né, quando ele acontece de forma natural ou acontece de forma acidental ou até mesmo criminosa, isso é chamado de incêndio, correto? Então, sendo controlado ou não, os focos, né, de fogo, as queimadas, os incêndios, eles causam impactos à saúde das pessoas. Por que piora a saúde das pessoas? Né? Porque ele piora a qualidade do ar. Os resíduos, né, que são formados pelo fogo, como as fagulhas, né, a cinza, a fumaça, contribuem muito para o aumento dos problemas respiratórios, certo? Só para vocês terem uma noção, né? Na região amazônica, né, só em um único ano, cerca de 30 mil pessoas foram internadas por problemas respiratórios em consequência de incêndios criminosos, em consequência de queimadas, certo? Por quê? Porque o ar ele fica mais denso, fica mais pesado, o ar fica ruim para se respirar e isso causa problema respiratório, problema pulmonar para as pessoas, né? E o outro problema é que a maioria da população brasileira depende do Sistema Único de Saúde, que é o SUS. Com isso, com isso ocasiona uma superlotação dos hospitais, certo? Então, a população ela é diretamente prejudicada com as queimadas. Então, pessoal, olha só essa matéria que eu separei para vocês, né? Então, o número de incêndios registrados no Brasil aumentou significativamente em 2019, enquanto países da América do Sul se reúnem na Colômbia para registrar e discutir os incêndios, né, ocasionados na Amazônia e outras partes do mundo estão em chamas, como, por exemplo, áreas de floresta na Rússia, na Ásia, na África, né? Olha aqui essa outra chamada, pessoal. A Sibéria, um dos lugares mais frios do mundo, está em chamas. A Amazônia, um dos lugares mais úmidos do mundo, também está em chamas e todos nós devemos combater esses incêndios criminosos, correto? Olha aqui essa outra chamada. Usando dados de satélite, equipe, uma equipe jornalística aqui da BBC, analisou o que ocorreu grandes focos de incêndio em 4 grandes áreas do mundo, principalmente no Brasil, na Sibéria, Indonésia e África Central. Então, né, até o ano de 2019, os grandes maiores incêndios
aconteceram nesses 4 países aqui, ó, Brasil, Sibéria, Indonésia e África Central, ok? Olha só, pessoal, Amazônia em chamas. Cerca de 60% da floresta amazônica está no Brasil. O número de incêndios entre janeiro e agosto de 2019 é o dobro do mesmo período do ano passado, ou seja, do ano anterior, que é 2018, segundo dados do INPE, né, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Olha só, inicialmente a imprensa internacional falou em um número recorde de incêndios em todo o Brasil, né? E esse número realmente foi relatado. Embora esses dados, né, de incêndio mostram-se altos para o ano de 2019, né, até a presente data, o período que ocorreu os maiores focos de incêndio foram entre os anos de 2002 e 2010, né, e, consequentemente, a floresta amazônica sofreu muito com isso. Pessoal, vamos analisar agora esse gráfico, que tem como título Queimadas nos biomas brasileiros. Pantanal e Amazônia tiveram maiores aumentos entre julho de 2019 e julho de 2020. Então, olha só. Amazônia, Pantanal, Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga e Pampa. Se nós analisarmos, pessoal, olha só. Na Amazônia, no ano de 2019, tinha 5.318 focos, né, de incêndio. No ano de 2020, até o mês de julho, foram 6.803. O Pantanal, pessoal, olha só, era 494 e pulou para 1.684, certo? Então, teve mais de 1.200, quer dizer, quase 1.200 focos a mais, correto? O Cerrado foi cerca de 300 focos a mais. A Mata Atlântica também, cerca de 300, né? A Caatinga houve uma redução e o Pampa também houve uma redução. Então, pessoal, o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, analisou, né, durante 48 horas os focos de incêndio, né, os focos de queimadas no Brasil. Tá? E aqui ele apresentou uma série, né, de dados. Olha só a quantidade de focos que alguns estados apresentaram apenas em 48 horas. Desses estados aqui, qual foi, né, o que tiveram o maior foco de incêndio? Olha só. Primeiro foi o Piauí, seguido pelo Pará, depois Tocantins, Bahia e o estado, né, que em 48 horas teve menos focos de incêndio, né, de queimadas, foram os estados do Ceará e também Mato Grosso. Queimadas na Amazônia. Pessoal, olha aqui, ó, uma análise dos últimos 13 anos de queimadas, né, da Amazônia. Só na região Amazônia, pessoal. Então, de 2007 a 2020, o ano que teve mais focos de queimadas, de incêndio, foi o ano de 2007, com 3.519, correto? E o ano que teve uma menor quantidade, né, de focos de incêndio foi o ano de 2009, correto? Então aqui deixo esse gráfico para vocês analisarem, né, e verificarem todas essas informações. Ah, professor, mas o ano de 2020 teve menos foco do que o ano de 2007. Isso não é ruim. Isso é ruim sim, pessoal. Porque o que acontece? Cada ano que passa, o tamanho da floresta vai diminuindo. Mas a quantidade de focos, eles não diminuem na mesma proporção. Ou seja, né, significa que tem menos área e está queimando bastante. Então, a gente tem que preservar, né? Tem que ter uma consciência ambiental para que haja uma redução desses focos de incêndio e queimadas. Pessoal, vamos analisar o seguinte, olha só. Queimadas na Amazônia Legal nos períodos de 1º de janeiro de 2019 a 8 de agosto de 2020. Se nós analisarmos aqui embaixo, olha só, né? Apresenta uma proporção de crescimento de um ano em relação ao outro. Então, no estado do Mato Grosso, a quantidade de incêndios em relação, né, de queimadas e incêndios em relação ao ano anterior, ou seja, ao ano de 2019, aumentou 8%. O estado do Pará, a quantidade, né, de queimadas aumentou 73%. No estado do Amazonas, 48%. O estado do Tocantins, onde nós estamos aqui, ó, reduziu em 20%. Maranhão aumentou 8%. Acre, 21%, né, diminuiu. Roraima também diminuiu. Rondônia diminuiu. E Amapá também diminuiu. Olha aqui, pessoal, comparação dos números de focos ativos no Tocantins, né, de queimadas
entre os anos de 2017 e 2019, correto? O ano de 2018 foi o ano que apresentou a quantidade menor de focos, beleza? Com 3.021 focos. O ano de 2019, 3.074. Para o ano de 2020, nós não temos essas informações ainda. Olha aqui, queimadas e incêndios florestais em 4 municípios com maiores focos no estado do Tocantins, entre os anos de 2017 e 2019. Né? Os 4 municípios que tiveram maiores focos, né, de incêndios e queimadas foram Goiatins, Formoso do Araguaia, Lagoa da Confusão e Pium, correto? E de todos esses municípios aqui, né, a região da Lagoa da Confusão, no ano de 2017, foi a que apresentou a maior quantidade de queimadas e incêndios. Então, pessoal, uma informação muito preocupante que eu trago para vocês é que de 70% a 80%, né, de todos os focos de queimadas que ocorrem todos os anos estão principalmente entre os meses de agosto, setembro e outubro. Então, isso significa o quê? Que nesses 3 meses do ano são os meses que mais acontecem queimadas, certo? Então, mas aqui eu apresento para vocês também alguns fatos, né, sobre as queimadas no Brasil. O uso do fogo é comum na agropecuária brasileira, né, para abrir novas áreas de pastagem e agricultura, por exemplo. Tá? A legislação permite a prática com esse fim, mas controlada e também, como eu falei para vocês lá no começo, autorizada pelos órgãos ambientais. Né? De janeiro a agosto de 2019, o INPE, né, que é o Instituto de Pesquisas Espaciais, registrou 74.155 focos de incêndio, o maior número em 7 anos. O IPHAN relaciona esse dado com o aumento do desmatamento. Há também registros de incêndios em áreas de proteção, ou seja, tem áreas que não podem ser tocadas e essas áreas estão sendo queimadas também. As queimadas e o desmatamento são responsáveis por 75% das emissões de gases do efeito estufa no Brasil. Além disso, o fogo danifica o solo, prejudica a recuperação do ecossistema local. Então, pessoal, a queimada, quando ela não é controlada, ela é crime. Né? Por exemplo, na zona urbana, ou seja, nas cidades, é proibido, em todas as hipóteses, realizar queimada. Como assim, professor? Exato. As pessoas, né, que normalmente aqui em Gurupi colocam fogo nos lotes baldios, né, nos entulhos, no lixo, nas folhas, nas árvores, né, que foram retiradas, essas pessoas estão cometendo um crime e essas pessoas podem pagar multa e ser presas. Além de que a fumaça causa muitos problemas de saúde, principalmente para as crianças que não têm o seu sistema respiratório bem desenvolvido, ocasionando também a poluição do ar, a poluição do meio ambiente de uma forma geral. Então, pessoal, como evitar queimadas, né? Primeiro, evitar, né? Recomendar para os fumantes, evitar jogar bitucas de cigarro, né? Próximo de folhas secas, galhos secos, né? Papel, correto? Ter muito cuidado com as instalações elétricas, né? Porque pode acontecer algum curto-circuito, até mesmo na fazenda mesmo, né? Na fazenda, o que acontece? Normalmente algumas fazendas têm cerca elétrica para evitar que o gado passe de um lugar para o outro. Então, essas instalações elétricas têm que estar sempre em manutenção. Né? Dentro das nossas casas, o que acontece? Né? Ter cuidado com os botijões de gás, porque eles também ocasionam incêndio. Né? Velas, ter muito cuidado com velas, fogo de artifícios, né? Os balões, né? Que graças a Deus aqui no Tocantins não é algo comum, esses balões de gás. Então, pessoal, em qualquer hipótese, para qualquer situação, a recomendação que eu digo para vocês é, se vocês virem alguém, o papai, a vovó, qualquer pessoa, o vovô, né, um tio falando que vai, eu vou tirar uma licença ambiental para poder realizar uma queimada controlada na minha fazenda, no meu sítio, na minha chácara. O que você vai falar dessa pessoa? Olha, evita, porque mesmo sendo permitido uma queimada controlada, ela ocasiona danos ao meio ambiente, danos ao solo, né, polui o ar, e isso é prejudicial para todo mundo, mesmo ela sendo controlada. Então, evite queimadas, preserve a vida. Então, queimar é crime. É crime e a pessoa que queima pode pagar multa e até ser preso, correto? Então, a queima quando ela não é controlada e quando ela não tem licença ambiental.
Então, pessoal, agora eu apresento para vocês alguns exercícios. Esses exercícios, além de estar aqui nessa videoaula, ele vai estar em uma folha separada, correto? Aqui embaixo do vídeo. Então, embaixo do vídeo aqui, a gente vai ter a opção baixar, onde um arquivo vai estar toda essa apresentação em slide, né, em formato PDF, e uma outra folha com esses 4 exercícios, tá ok? Então, vocês vão responder esses exercícios, tá certo? E depois entregar na escola, beleza? Então, pessoal, desejo para vocês um bom estudo. Vamos aproveitar esse momento de pandemia, onde a gente está impedido de estar presente ou próximo um do outro, né, fisicamente, para estudar, ler um bom livro, assistir uma série, né, e interagir de forma virtual. Isso é muito importante. E outra recomendação que eu faço para vocês é use a máscara. Enquanto a gente não tiver vacina, ela é o principal meio de prevenção contra a Covid-19. Lave bem as mãos com água e sabão, né? Álcool em gel, quando você não tiver água e sabão disponível. E abraços para vocês, eu estou com muitas saudades. Acredito que vocês também estão com saudades da escola, com saudades de interagir com os amigos, né? E vamos orar a Deus para que toda essa situação se resolva o quanto antes, tá bom? Então, um grande abraço, que Deus os abençoe.